Eu já venho dizendo aqui dias, meses, que o Vitória vem fazendo um campeonato digno, em vista do que foi investido e também vendo como foi o começo pífio de campeonato brasileiro do Vitória. A verdade é que eu já critiquei esse mesmo Vitória no início do campeonato, assim como todo torcedor fez. Eu acho que o torcedor que se calou naquela época, hoje, ele não deve tá se esbanjando com o campeonato que o Vitória tá fazendo. Não deve. Porque a crítica lá atrás foi importante para o crescimento da equipe hoje. Foi importante também para a mudança de comando, para a mudança de postura, para o desarme da panelinha que havia se criado, né, dentro do Vitória com o Léo Condé, com o Zeca, né, assim, com muitos outros jogadores que eu não vou querer citar aqui porque já passaram pela equipe do Vitória. E hoje o que tem que ser levantado a moral, os jogadores que tem que ter a moral exaltada, são os atletas que estão fazendo valer a pena. Pessoal, ligar a televisão para assistir, eu me deslocar e ir a Salvador para assistir o jogo do Vitória. Inclusive, se você quiser contribuir ainda, contribua, que você dá aquela força aqui, ó, para os custos e os gastos que eu vou ter em Salvador. Eu pretendo passar 4 dias, pretendo conhecer Salvador, então com a sua ajuda a gente consegue. Vocês me ajudaram já a conseguir comprar a passagem. Com a sua ajuda, a sua força, né? Você que pode, você que quer ajudar, contribua aí, família, que eu vou estar agradecendo o seu Pix, a sua contribuição no próximo vídeo, beleza? O Vitória, ele tá fazendo um campeonato digno. Digno, pô. Vitória investiu 15 milhões em toda a temporada. Se você olhar os clubes que estão na parte de baixo, quanto pagam mensalmente, quanto investiram, vocês vão ficar de queixo caído, pô. O Corinthians mesmo é um dos 4 times mais caros dessa Série A. E tá lá, abaixo do Vitória. Então vamos lá. Nesse vídeo, vamos trazer aqui a análise perfeita do Arthur, que é do NE45, onde é comandado pelo Fred Figueroa, o Ravel Pinheiro, o Arthur Silva, que é o que vai fazer a análise, e o Thiago Minhoca. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês acompanhar o comentário deles. Fala sobre o futebol nordestino. Os caras têm o dom de análise. Os caras sabem do que estão fazendo. Se baseiam em dados, em estatísticas. É muito interessante o canal deles, beleza? Vou deixar o link na descrição para vocês verem. Mas antes de mais nada, peço a você que deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para o máximo do torcedor. A rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo, passar a conhecer, passar a acompanhar, beleza? Vamos atingir os 30 mil inscritos, família. E você que quer assistir filmes, séries, jogos, o seu clube do coração, BBB, Fazenda, por mais que eu sei que muita pouca gente que assiste aqui futebol acompanha essa barbaridade, né, que acontece na TV brasileira, mas você que quer assistir, link na descrição, peça já o seu teste grátis, 2 horas de teste grátis, você paga um precinho que cabe no seu bolso e tem direito a um mês completo assistindo TV digital com todos os canais, séries, Champions League, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. E é isso, beleza? Link vai estar na descrição. Vamos embora fazer a reação aqui do NE45. Arthur, grande parte do debate que a gente teve sobre o Vitória, a gente foi além do desempenho do futebol do rubro-negro, né? A gente já cravou que o Vitória faz uma Série A muito digna e extremamente competitiva. Atravessou a maior parte do campeonato nessa luta aí, nessa região mais tênue, né, entre a permanência e o rebaixamento. Mas, para além do debate do Vitória, a gente sempre procurou os alvos. E a sensação que eu tenho é que talvez um dos melhores cenários para o Vitória, faltando 8 rodadas, e que Ravel trouxe quando teve aquela pergunta de escolher, é a multiplicação dos alvos, né?
Teve uma hora que parecia que não tinha alvo. O Criciúma e o Juventude subiram muito e todo mundo que estava perto era Grêmio, era Fluminense, era Corinthians, times que a gente apostava e ainda aposta que tem o potencial de escapar. E sempre com Agora, jogos a menos, né, Fred? e sempre com a quantidade considerável de jogos a menos que estão começando a diminuir. Agora você tem Criciúma ao alcance, Juventude ao alcance, o Red Bull mergulhando, o Atlético Paranaense mergulhando. Talvez de todos os cenários que a gente já falou do Vitória, esse da 32ª rodada seja o mais esperançoso, tá? Sim. É o melhor desenho que a gente já trouxe aqui. Com certeza. Verdade. O cenário hoje para o Vitória, eu até falei no meu comentário, eu ainda acho que é uma luta difícil, né? A luta de permanência na Série A sempre é complicada. Pra Os todos, pra adversários que você todos. enfrenta sempre são complicados. Mas o que você falou é uma total verdade. O cenário hoje do Vitória, talvez ele não tenha tido outro momento no campeonato com um cenário tão promissor, vamos dizer assim. Porque, como você bem disse, a gente passou o campeonato todo falando que Vitória para frente só estava lá Corinthians, Fluminense e Grêmio. Para o Vitória escapar, tinha que uma dessas equipes caírem. E aí, quando você chega nesse momento agora do campeonato, tem alguns componentes que fazem o Vitória ter essa posição de hoje, ter várias equipes para ele mirar e ultrapassar. Primeiro, a gente tem uma recuperação do Vitória, que faz um segundo turno muito bom de campeonato. Depois a gente pode até pegar aqui a classificação do segundo turno, mas o Vitória está na parte de cima da tabela do segundo turno. É o Então, sétimo isso faz e o o Vitória oitavo. elevar sua pontuação. E aí, equipes que pareciam que o Vitória não tinha como alcançar, hoje já não há mais esse cenário. O Vitória tem pontuação para alcançar essas equipes. Você tem um Atlético Paranaense que não entraram nessa confusão. Vitória não tinha como alcançar. Hoje já não há mais esse cenário. Vitória tem pontuação para alcançar essas equipes. Você tem um Red Bull Bragantino e um Atlético Paranaense que não era esperado, mas que entraram nessa confusão e entraram bastante. O Atlético Paranaense hoje, ele, assim, a gente só não crava aqui o Atlético Paranaense como um enorme favorito à queda ainda pelos jogos a fazer. Se ele tivesse com a mesma quantidade de jogos que os outros, ele seria um enorme, assim, gigantesco candidato, assim, muito sério à queda, né? Eu já vejo ele como um favorito à queda, mas os jogos a menos são um paraquedas ali, vamos dizer. E você tem as equipes que você não colocava antes como que iam cair, né? Um Corinthians, um Fluminense e um Grêmio. Mas quando chega faltando 8 rodadas e o cara tá nessa confusão, não tem mais isso. Nesse momento do Verdade. campeonato, não tem mais como, sabe, falar, não, tal time não vai cair, tal time tem um time melhor, tem um elenco interessante, contratou Depay o Corinthians, tá vendo que não vai cair. Não existe mais isso, velho. Faltando 8 rodadas você inserido nesse contexto, daqui para frente é decisão e tá todo mundo nessa disputa. Então, o Vitória. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios, com o YouTube Music no YouTube. Campeonato. Tenho certeza. O Vitória realmente tem um cenário positivo. Eu até brinquei lá no grupo que o Vitória é uma equipe que assim, se nega a desistir no campeonato. Tenho certeza que qualquer um desses outros aí que vão enfrentar o Vitória agora, que vai ter confronto direto, nenhum imagina um jogo tranquilo. O Vitória é visto no campeonato hoje como um adversário chatíssimo de você enfrentar, um adversário que vende muito caro suas derrotas e que vem sendo muito competitivo, conseguindo resultados importantes. Então acho que o cenário realmente para o Vitória é interessante. Eu estava até vendo no Twitter, agora que voltou o Twitter, fica mais fácil, né, da gente conseguir ver a percepção de torcedores de outros clubes, né? Entra ali na publicação, às vezes aparece na timeline, ou entra na publicação de um clube e vê ali os comentários abaixo. E eu vi, por exemplo, o torcedor do Atlético Paranaense fazendo conta e a galera colocando: ah, vamos vencer o Vitória no confronto. E o que tinha de torcedor dizendo: não ganha desse Vitória. Eu tô vendo os jogos do Vitória, o Atlético não ganha, não. Sabe? Então é a sensação que o Vitória passa realmente no campeonato, né? Não é mais aquele time que você olhava ali no começo, tá rebaixado. De forma alguma. O Vitória vem fazendo por onde realmente ser uma pedra no sapato aí do pessoal. Perfeita análise. Parabéns aí para o Arthur Silva, meu irmão. É isso, família. O Vitória, ele se nega a desistir do campeonato.
se nega a desistir do campeonato. Olha que o Vitória errou muito nesse campeonato e foi muito garfado, principalmente garfado. Viu? Ela se nega a desistir e não vai cair. Ela vai permanecer, que vai cair o Atlético Paranaense e o Corinthians, junto com o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Beleza? Deixa eu pedir de vocês aí.